somente que, como o próprio nome diz, o movimento circular uniforme refere-se à circunferência, ou seja, esse movimento, ele literalmente cria uma circunferência durante a sua trajetória, é exatamente uma trajetória circular, uma trajetória circunferencial. Já vemos algumas características. Inicialmente podemos definir que o comprimento do movimento circular uniforme é exatamente o comprimento de uma circunferência. Nós sabemos que, se pegarmos necessariamente o comprimento de qualquer circunferência no universo, pegarmos o comprimento dessa circunferência e dividimos pelo seu diâmetro, nós obteremos o valor de π, que é um número irracional. Essa constante efetivamente nos dará o perímetro dividido pelo diâmetro dessa circunferência. O diâmetro é exatamente o dobro do raio, o diâmetro de qualquer circunferência. Qualquer circunferência é o dobro do raio. Dessa forma, nós teremos que o perímetro será exatamente 2 vezes multiplicando cruzado, teremos que gerar 2 vezes π vezes o raio, ou seja, 2πr, o perímetro será 2πr. A partir daí nós vamos obter a velocidade circular, ou seja, a velocidade tangencial a essa circunferência, ou seja, a velocidade que está no sentido tangente a essa circunferência. Essa velocidade ela é determinada pelo comprimento da circunferência dividido pelo período, ou seja, exatamente sobre o quanto aquele corpo, aquela partícula percorreu, dividido exatamente pelo período. O período é exatamente um período de oscilação, ou seja, exatamente o tempo em que a partícula percorreu o perímetro da circunferência. Obviamente, nós podemos determinar que a velocidade da circunferência é 2πr sobre t. 2πr sobre t, ou seja, o perímetro dividido pelo período da circunferência, ou seja, a distância percorrida dividida pelo tempo decorrido devido a essa circunferência. A partir daí nós determinamos também o que nós chamamos de velocidade angular. O que seria a velocidade angular? Velocidade angular, por definição, é a variação angular do corpo em relação ao centro da circunferência. Ou seja, se considerarmos um arco θ em relação a uma trajetória da circunferência ΔS, nós obteremos exatamente o raio R, que seria exatamente o raio em que varre esse arco θ. Teríamos então a velocidade angular ômega, com letra grega minúscula ômega, definida como a variação angular dividida pela variação do tempo. No caso, a nossa variação angular ela é um fator proporcional à variação de tempo. Ela é exatamente proporcional a essa variação de tempo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a velocidade angular é definida efetivamente como toda a variação angular dividido pela variação de tempo. A variação de tempo, no caso, seria o período. O período seria exatamente o tempo em que ele transcorreria do ponto A até voltar para o ponto A na circunferência. E esse tempo decorrido seria tal que teríamos exatamente o 2π radianos, ou seja, 2π radianos seria a variação angular associada a todo o movimento 360 graus da circunferência, dividido pelo período, que seria exatamente o tempo em que ele transcorreria essa variação angular. Perceba que existe uma proporcionalidade entre todos esses ângulos, todas essas variações angulares e essa variação do tempo. Ou seja, se eu disser, por exemplo, que ele percorre 2π radianos em 2 segundos, nós determinamos exatamente que a velocidade angular seria π radianos por segundo. Isso significa que se eu variar exatamente π sobre 2 radianos, eu vou obter quanto de variação temporal? Vou obter variação temporal exatamente uma variação temporal de meio segundo. Ou seja, π sobre 2. 1 sobre 2. Eu divido por 2 o π radianos, eu percorro π radianos em exatamente 1 segundo. Eu percorro uma variação angular de π radianos em exatamente 1 segundo. Agora vamos calcular a aceleração angular, que nada mais é do que a variação da velocidade angular em relação à variação do tempo.
Nesse caso, nós temos a variação da velocidade angular em relação à variação de tempo. Nesse caso, a velocidade angular é determinada por exatamente como a velocidade inicial, a velocidade final da velocidade angular, menos a velocidade inicial dividido pela variação de tempo. Essa aceleração angular é determinada pela letra minúscula grega alfa. Alfa é igual à variação da velocidade angular dividida pela velocidade de tempo. Essa variação de velocidade angular é determinada exatamente como essa é exatamente alfa. Alfa seria exatamente a aceleração centrípeta, seria exatamente dada pela velocidade angular, a velocidade angular é a velocidade de tempo. Essa seria exatamente a velocidade centrípeta. No caso, a aceleração angular nada mais é do que a derivada segunda da velocidade média angular. No caso, teríamos a velocidade média angular como a variação da variação angular de velocidade do tempo. E a aceleração angular seria exatamente essa variação angular em relação à velocidade de tempo. Então teríamos, por exemplo, uma velocidade angular determinada por uma velocidade angular determinada por V sobre R. Logo teríamos que o V sobre R, velocidade inicial, velocidade final sobre R, multiplicado menos a velocidade inicial dividido por R, é igual a exatamente. Então teríamos que a variação de velocidade seria exatamente a aceleração angular seria exatamente a variação da velocidade dividido pelo raio vezes a variação do tempo. Essa seria efetivamente a variação da velocidade dividida pela variação do tempo vezes o raio. E a variação da velocidade vezes a variação do tempo seria exatamente a aceleração tangencial a essa curva, ou seja,